Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo sobre farmácia para vocês, agora com as disciplinas do sexto semestre. No sexto semestre a gente tem 8 disciplinas, então eu vou comentar com vocês quais são elas, o que elas abordam e como foi a minha experiência cursando todas essas disciplinas. Lembrando sempre, gente, que cada curso tem uma grade curricular. No geral, as matérias são essas, mas sempre pode ter com outro nome, em outro semestre, de outra forma, né? Então eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês possam aproveitar esse vídeo. Se vocês cursam farmácia, me contem aqui nos comentários que eu adoro conhecer. Então vamos lá começar. Bom, gente, então a primeira disciplina que eu quero comentar com vocês é uma matéria que é o pavor dos alunos, foi o meu pavor também antes de cursar, e tem um índice significativo de reprovação, que é farmacocinética. Na minha visão, qual é o pavor, qual é o problema de farmacocinética? Tem muito cálculo e raciocínio lógico. E nessa disciplina a gente tem então só aulas teóricas, a gente não tem aulas práticas. Pode-se pensar em farmacocinética, né, em estudo de ratos, estudo de cobaias, enfim. Mas eu quero muito incluir uma pergunta que eu sempre recebo por aqui, que é sobre trabalhar com animais em laboratório. E, gente, não é tão simples assim, não é entrar na faculdade e ter uma aula prática com isso. É preciso sim se capacitar, tem muita ética por trás, por mais que pareça que não, para quem não é da área, tem muita ética por trás desses experimentos. E é preciso fazer um curso, então, preparatório para ter essa função de experimentação animal. Então, em toda a graduação, a gente não usa animais, a gente não trabalha com animais, mas em farmacocinética, principalmente, pode-se fazer isso, ser capacitado, tá? Então, é preciso sim fazer um curso por trás para envolver todas essas questões éticas e aprender realmente a manusear e saber o que a gente está fazendo com o animal. Mas, enfim, saindo desse mérito e voltando para a farmacocinética, então, como eu estava falando, a gente tem só aulas teóricas e a farmacocinética, ela então aborda todo o estudo, né, da absorção, da distribuição, o metabolismo e a eliminação dos fármacos, então, no organismo humano. A gente também viu uma parte de populações especiais, então, em crianças, em idosos, em pessoas com alguma patologia, como esses fármacos vão agir em organismos especiais, né, diferentes. E algo que eu achei bem interessante de estudar também foi biodisponibilidade e bioequivalência. Então, entra aí a parte dos genéricos, a gente viu algo sobre bulas também. Então, assim, é uma disciplina interessante quando a gente lê, ementa e imagina o que a gente vai estudar, mas na prática, se você não gosta de matemática, se você não gosta de gráficos, que é o meu problema, eu odeio gráficos, é uma matéria sofrida, tá? É uma matéria que exige muito estudo, até no vídeo que eu fiz sobre as matérias que eu achei mais complicadas da farmácia, eu não citei a farmacocinética porque eu esqueci, foi editando que eu lembrei. Não peguei recuperação, enfim, não foi em questão de nota, mas é uma matéria que exige muito estudo, principalmente se você não é tão chegado em matemática. E sempre me perguntam sobre matemática, e a disciplina de matemática, de cálculo em si, não é complicada, mas em farmacocinética a gente usa bastante gráfico e essas coisas, e são muitos detalhes e muitas fórmulas bem loucas, e pode ser bem complicado, então é bem importante dar uma atenção especial para farmacocinética. Agora, para dar uma equilibrada no vídeo, para não assustar ninguém, eu vou falar sobre uma matéria que eu gostei bastante, que é bem interessante e que foi tranquila para mim, que é processos patológicos gerais, também chamado de patologia, que a gente estuda basicamente as patologias, tanto teciduais como tumorais, e é uma disciplina bem da biologia. É algo simples, é algo só que a gente tem que se dedicar um pouquinho, tem que estudar, mas é bem interessante ver como as coisas acontecem e ela é bem legal. A próxima disciplina que aparece no sexto semestre é Introdução à Produção e Controle de Medicamentos. E como o nome já diz, ela então é introdutória a todas as produções e controles. A gente tem produção e controle de formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas e estéreis. Então ela vem realmente antes de tudo isso, para embasar o aluno e para que a gente saiba um pouco de operação unitária, que a gente, enfim, vê bastante em várias matérias, mas não tem uma disciplina que aborde exatamente quais são as operações unitárias, como são feitas, enfim, qual a finalidade. E também muito sobre boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação,
e todas essas legislações da Anvisa. E ela é uma disciplina um pouco mais curta e para mim foi bem tranquila. A gente vê um pouco sobre cálculo farmacêutico também e ela é bem geral, assim, ela é só para embasar o aluno. Então, ela é um pouco mais complexa que patologia, porque eu acho que todas as matérias específicas da farmácia são mais complexas do que essas disciplinas que são gerais da saúde. Então, eu sempre tendo a achar mais difíceis as matérias da farmácia. Então, ela fica aí no meio, né? Não é tão complexa quanto farmacocinética, mas nem tão tranquilinha quanto patologia. Seguindo, então, a próxima disciplina é nutrição humana. E eu já comentei pra vocês que eu tinha muito preconceito com essas matérias de alimentos. Eu achei que eu não fosse gostar, mas a minha professora é maravilhosa, todo mundo adora ela, todo mundo se interessa bastante por essas disciplinas. Apesar de não ser, talvez, o ramo principal da farmácia, essa parte de alimentos, mas Nutri Humana é mais curtinha também. E eram aulas super leves, super tranquilas, e que a gente nem teve prova, se eu não me engano. E a gente aprendeu bastante sobre macro e micronutrientes e todas essas partes, então, de alimentos funcionais, nutracêuticos, o que são, onde vivem, como se reproduzem. E é uma matéria bem tranquila. E essa parte de alimentos, eu não sei se todas as grades curriculares têm, mas a gente tem bastante. E eu acho que da parte dos alimentos é a matéria mais tranquila. A próxima matéria que eu vou comentar é Farmacologia 2. E todo mundo que estuda farmácia deve saber que farmacologia não é nada simples, nada fácil, nada tranquilo. Eu acho farmaco mais tranquilo do que farmacocinética. Ainda tô tentando comparar para vocês terem uma base. Mas farmacologia tem muita coisa para decorar, muita coisa para entender e tem muito, muito, muito conteúdo. Eu acho que tem conteúdo demais, assim, para as horas de aula que a gente tem, mas é o que temos na grade, né? Na Farmaco 1 a gente viu toda a introdução, até dos processos farmacocinéticos e algumas classes de medicamentos, mas é na 2 que a gente se aprofunda bem mais em mais números de classes. Para falar para vocês o que a gente viu de classes de medicamentos em Farmaco 2, eu vou ter que olhar aqui na ementa da disciplina, porque não vou lembrar. Então, a gente viu anestésicos, analgésico, tanto opioides quanto não opioides, anti-inflamatórios, não esteroidais, toda a parte de farmacologia cardiovascular, então tratamento para insuficiência cardíaca, antiarrítmicos, antihipertensivos, diuréticos, vasodilatadores, farmacologia do aparelho respiratório, farmacologia da asma brônquica e DPOC, e toda a parte de antimicrobianos. É realmente muita coisa para o tempo de aula que a gente tem e é muito conteúdo, é muita coisa para se dedicar e é muita coisa porque, por exemplo, sobre asma brônquica, vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa saber a sintomatologia da asma, o que é a asma, como melhorar a asma com fatores ambientais, o que piora a asma, quais são os medicamentos da asma, quais são as escolhas, a primeira escolha, a segunda escolha, é o que eu posso combinar, quais são as reações adversas, quais são as coisas que eu tenho que pensar na hora de dispensar um medicamento para asma brônquica, sei lá, de reação adversa, sobre interação medicamentosa, sobre alguma informação muito útil que eu tenho que dar para o paciente, como usar as bombinhas, qual a diferença entre medicamento oral e medicamento, inalatório, enfim, para asma. E é tudo isso, gente, é muita coisa, isso para todas as classes que eu li. Então, farmacologia eu não tenho como dizer para vocês que é tranquilo, que é simples, que é só ir para as aulas e estudar um pouquinho. Não, precisa estudar muito e precisa decorar, sim, muita coisa, infelizmente. A próxima matéria que aparece no 6º semestre é Química Farmacêutica Medicinal 2. Já comentei sobre a Medicinal 1. E não é uma matéria que me brilha muitos olhos, não é a minha parte favorita da farmácia, porque essa química ela é muito voltada a delinear novas moléculas, delinear novos medicamentos e a entender, então, na estrutura química do medicamento X, da classe X, qual é o grupo estrutural, né? Qual é o grupo que dá a função principal, digamos assim, para o medicamento, para o fármaco, enfim. Então, não é uma coisa que me brilha muito os olhos, eu não acho muito simples também, porque é química e ela é uma matéria um pouquinho mais curta, não exige tanto quanto farmaco, quanto farmacocinética, mas ela também é um pouquinho complexa
E eu acho que algumas grades curriculares nem têm essa parte mais tecnológica no curso mesmo. Então, normalmente o aluno pode sair da graduação e se especializar depois nessa parte bem tecnológica, porque é isso, é sobre delinear novos fármacos e moléculas, enfim. E eu acho legal, assim, falando pra vocês, mas na prática eu não gosto muito, não. A próxima disciplina que eu vou comentar é Produção e Controle de Insumos Farmacêuticos, que sim, é uma disciplina do 6º semestre. Eu estou fazendo disciplinas do 9º até, e eu ainda não fiz. Então, semestre que vem, não esse, o próximo, é meu último semestre de disciplinas e eu vou fazer ela junto com o TCC1. Então, né, tá um pouquinho atrasada no meu currículo, não fiz, então não posso falar pra vocês como foi a minha experiência, mas eu acho que vai ser tranquila, entre aspas, porque seria uma disciplina para vir antes de todas as produções, ali junto com introdução à produção e controle de medicamentos. Seria o certo, né? Mas na minha grade não é pré-requisito, então não precisava ter feito ela obrigatoriamente, né? Mas seria a ideia, que eu entendesse todos os insumos, águas, enfim, toda essa parte, para depois, então, ir para as produções e controles. E tudo bem, né? Ficou para o próximo semestre. E a última, então, do 6º semestre é Microbiologia Clínica, que eu vou fazer nesse semestre aqui, também estava atrasada no meu currículo. E eu já comentei sobre a microbiologia básica e acredito ser um pouco mais aprofundada do que a básica, obviamente. Então, a gente já tendo a base da micro 1, né, da micro básica, a gente pode se aprofundar, então, nos micro-organismos mais patológicos, ou melhor dizendo, nos micro-organismos que mais causam doenças, que mais são recorrentes aqui na nossa região, enfim. Mas eu posso voltar, então, em outro vídeo e contar pra vocês como foi a minha experiência tanto com insumos quanto com microclínica. Então é isso, pessoal, essas são as disciplinas do 6º semestre. Voltarei aqui para contar sobre o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo que vocês querem muito ver sobre o assunto, me contem aqui abaixo, que eu sempre gosto de saber. Se você está chegando no curso agora, eu tenho vários vídeos sobre farmácia e pretendo gravar ainda muito mais, então me deem sugestão do que vocês gostariam de ver. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.